Hello, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Tá bem? Então, hoje a gente vai estudar o medo da pobreza. Então, a gente já sabe que os fantasmas os 6 fantasmas do medo são o medo da pobreza, o medo das críticas, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Ah, só tem esses? Não. Mas esses são os principais que acabam fazendo uma grande interferência na nossa vida. Os outros medos, eles estão associados a esse também, tá bom? Ah, mas aonde que você está tirando isso? Um livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Também tem a Lei do Triunfo, também tem essa explicação, também de Napoleão Hill. Então, primeira coisa que a gente vai falar é que se você quer riqueza, recusa-se a aceitar qualquer circunstância de pobreza. Essa frase eu deixei para vocês hoje de manhã, né? No WhatsApp e nas outras redes sociais também. Então, gente, se você quer riqueza, você tem que tirar todas as circunstâncias de pobreza da sua vida. Mas quando a gente fala de riqueza também, a gente não está falando apenas só de riqueza financeira, só falando de dinheiro. A gente está falando de riquezas espirituais, mentais, materiais e financeiras também, claro, óbvio. Uma vez, um tempo atrás, eu postei uma frase, até mesmo antes de estudar esse livro, eu postei uma frase assim: tem gente que ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E o que a gente mais vê, como que tem gente que tem dinheiro e é tão pobre de espírito, né? Vocês concordam comigo? Eu vejo isso bastante. Enquanto a gente vê pessoas que não têm dinheiro, mas que são ricas de espírito. Que é muito bom estar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tem tem uma energia maravilhosa que você quer estar ali, mesmo ela não tendo dinheiro, é uma pessoa da qual você quer estar perto. Por que eu tô falando essa questão de dinheiro que a gente quer estar perto, né? Já entrando no estudo do livro. Porque o ser humano, ele tem essa questão de fazer, como é que fala? Essa questão de comparação, de querem estar perto de pessoas que têm bens materiais, porque na sociedade a gente olha as pessoas pelo que elas têm, não pelo que ela é, né? Então, o que a pessoa tem é o que tem importância para muita gente, né? E não o que ela é. E muita gente faz de tudo para ter dinheiro, porque para essa pessoa só o dinheiro para ela é importante. E as outras querem estar perto dessa pessoa porque ela tem dinheiro. Não interessa como ela conseguiu, se ela roubou, se ela matou, se ela, né? A gente vê aí na política, se roubou o dinheiro, se desviou, não interessa. O importante é ter o status social, né? Estar ali bem financeiramente. Então, gente, vamos lá. O que acontece? O medo, seja ele qual for, ele é um estado de espírito, tá bom? Então, para que o medo seja afastado da sua vida, você tem que primeiramente fazer uma mudança de estado de espírito, uma mudança mental, tá? Você precisa fazer essa mudança para que o medo ele é afastado de você. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente fala assim, tal coisa vai acontecer, que eu não sei o que, a gente bota aquela expectativa em cima de tal coisa, chegar na hora, aquele problema, nossa, que problema, né? Sei lá, não sei, qualquer tipo de problema. Bota uma expectativa tão grande em cima daquilo, chega na hora não acontece nada, entendeu? Ou então você tem uma dívida para pagar, seu salário não entrou e você tá naquela preocupação e tal, e aí do nada seu chefe vai lá e adianta o pagamento e você vai ter o dinheiro para poder pagar. Então é tipo que ela sofreu por antecedência, né? Porque isso é um estado de espírito. Aí, e mesma coisa acontece quando a outra, uma coisa que você quer tanto você quer, aí você esqueceu. Daqui a pouco do nada que ela acontece pra você.
porque você é fé, né? Claro que você vai conseguir aquilo, mas também o seu estado de espírito ele muda, né? Mas isso aí é uma coisa mais profunda pra gente estudar mais pra frente. Então, gente, entre a pobreza e a riqueza não pode haver acordos, tá? A estrada que leva a uma e a outra segue em direções opostas. Então, se você quer ter riqueza, então você tem que andar do lado oposto da pobreza, ok? Então, quando a gente fala aqui na palavra riqueza, a palavra riqueza ela está empregada na seguinte forma, em sentido amplo, que é em condições financeiras, espirituais, mentais e materiais, como eu já tinha falado para vocês antes, tá bom? Então, o que acontece quando a gente... O que é um dos sintomas do medo? O que acontece, né? Nesse tempo, nesse estado de espírito do medo, o que isso vai fazendo... qual é a mudança que isso vai fazendo na sua vida, né? Essa mudança de ter o medo. Então, você tá nesse estado de espírito do medo. Você não consegue evoluir, né? A sua imaginação, você não tem imaginação, você não tem criatividade, porque você só fica pensando naquele medo que você está sentindo nesse momento. Então, tudo depende do seu estado de espírito. Então, o medo ele vai te impedir de raciocinar, ele vai te impedir a imaginação, ele acaba com a sua autoconfiança, né? Então, ele prejudica a sua iniciativa, ele leva a sua indecisão, né? E atrapalha a clareza do seu raciocínio. Essas aqui são uma das coisas que acontece com medo, né? Então, quais são os sintomas do medo da pobreza? Primeiro, é a indiferença. A indiferença. Como que eu vou saber se eu tenho esses sintomas? Então, esse sintoma, ele expressa-se comumente pela falta de ambição, pela tolerância com a pobreza, pela aceitação passiva do que a vida oferece, pela preguiça física e mental, pela falta de iniciativa, de imaginação e de entusiasmo e de autocontrole. Então, isso daqui é a explicação para o seu medo, para um dos sintomas do medo, que é a indiferença. Qual é o outro sintoma? A indecisão, que é o hábito de deixar a decisão nas mãos de outra pessoa, né? De ficar em cima do muro. Aí, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde quer ir, meu filho, é muito fácil de você ser manipulado. Então, a dúvida, que expressa-se geralmente por desculpas e álibis destinado a disfarçar, explicar ou justificar as próprias falhas por críticas ou sucesso alheio, movidas pela inveja. Olha aí, hein? Vamos prestar atenção. A ansiedade expressa-se comumente pelo hábito da pessoa de encontrar defeito nos outros, pela tendência de gastar mais do que ganha, pelo desleixos com a própria aparência e pelo ar carrancudo, pelo abuso do álcool e de drogas, por nervosismo, desequilíbrio, insegurança e constrangimento. Então, você sabia que você gastar muito ou você não ter organização financeira, isso pode ser um medo de pobreza. Muitas pessoas, elas gastam tanto, é o que a gente mais vê as pessoas fazendo, é gastando, chegando na hora do salário, caraca, gastei, não vai dar pra pagar, vou sortear o cartão de crédito, você tá no TikTok direto, né? Vou sortear qual cartão de crédito que eu vou pagar esse mês, porque gasta mais do que ganha. Então, isso é um dos sintomas do medo da pobreza. Excesso de precaução, expressa-se pelo hábito de ver tudo pelo lado negativo,
pensando e falando em possíveis falhas, em vez de concentrar-se nos meios de alcançar o sucesso. A pessoa conhece os motivos do fracasso, mas nada faz para superá-los. Espera pela hora certa de colocar os planos em ação. A hora certa que nunca chega. Vou esperar a tal hora que não vai chegar. Nunca vai chegar. E não chega, tá? Vai chegar não, porque agora você vai dizer: eu tenho isso pra fazer, não vai dar. Eu tenho aquilo pra fazer, então você não vai fazer nunca, porque nunca chega a hora certa. Né? Os planos e ações espera se tornar um hábito. Só se lembra do que é errado, esquecendo do que deu certo, sem perceber a situação como um todo. O pessimismo causa má digestão, prisão de ventre, intoxicação, dificuldade em respirar e mal-estar generalizado. Tá vendo? A gente acha que é uma coisa tão simples, né? Nossa, só tenho medo de pobreza, só tenho medo de não ter dinheiro. Não, mas é muito além disso. Hábitos de deixar tudo para depois. Você imaginaria que o medo da pobreza é o ato de deixar tudo para depois? Eu, antes de estudar esse livro, eu não achava isso não, tá? Expressa-se pelo hábito de deixar para amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Não foi nem ontem, foi no ano passado. Pelo desperdício de tempo na criação de desculpas para o não cumprimento das tarefas e pela fuga por fugas às responsabilidades. Esse sintoma está intimamente ligado ao excesso de precaução, a ansiedade e a dúvida. Recusa-se em aceitar a responsabilidade quando isso se pode ser evitado. O indivíduo prefere desistir a lutar pelo que deseja, prefere ceder às dificuldades a utilizá-las como degrau para o sucesso. Prefere contentar-se com pouco que a vida lhe oferece a buscar prosperidade, prazer e felicidade. Ele planeja o que fazer se enquanto for vencido pelo fracasso, em vez de afastar qualquer possibilidade de bater em retirada. Falta-lhe autoconfiança, firmeza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, bom senso e capacidade de raciocínio. Ele espera a pobreza em vez de buscar a riqueza. Em geral, une-se aos outros que têm atitude semelhante. Tá vendo? Por quê? Porque a pessoa que ela procura pessoas que pensam igual, a pessoa que pensa igual a ela, né? Então é aquilo, você não tem como você andar com um milionário e você continuar pensando pobre. É impossível. Você continuar sendo pobre você andando com um cara que tem uma mente milionária. É impossível. Impossível. Agora, se você continua andando com pessoas que têm uma mente de pobre, né? Seja ela espiritual, financeira, dessas coisas todas que eu já falei. É impossível você avançar avançar a sua capacidade pensante, vamos botar assim, né? Para poder não ficar tanto tempo pensando numa palavra para falar. Então, para você mudar, primeiro você tem que mudar o seu meio, né? O meio, na minha concepção, ele realmente vai interferir muito naquilo que você é, né? Não só na minha, mas como de um monte de gente aí. Então, você vai ter que mudar o seu meio. Às vezes, você vai ter que deixar aquele amigo seu que tá te puxando, aquele seu namorado que não quer evoluir, né, com você. Então, você vai ter que fazer escolhas. A vida é feita de escolha, tá? Então, gente, outra coisa. Passando por esses sintomas. Quais são os sintomas da pobreza? Indiferença, indecisão, dúvida, ansiedade, excesso de preocupação e o hábito de deixar tudo para depois. Esses são os sintomas, tá bom? Então, mas o que eu faço? Eu tenho todos esses sintomas, o que eu faço? O contrário, né, gente? É tão fácil de resolver. Se você tem todos esses sintomas, você vai ter que fazer o contrário do que você faz para você mudar
Pra você sair desse medo, tá? E outra coisa, quando você tá com a vida muito, isso falando do medo, no medo da pobreza na parte financeira, quando você está muito endividado, você não vai ter criatividade em nenhuma outra área, né? Então você vai ficar com mais medo ainda. E outra, você não vai querer encarar suas dívidas porque você sabe que você tá todo enrolado. Só que é o contrário que você tem que fazer. Você tem que chegar lá, encarar e tentar mudar, vai lá renegociar sua dívida para você viver em paz, que as outras áreas, elas vão mudando consequentemente. Então, gente, não tem essa de dizer, o dinheiro ele não é importante. Claro que ele é importante. O dinheiro, ele é muito importante. Entendeu? Então, o dinheiro, ele, na verdade, não passa de discos de metais ou folha de papel, não é? Então, eita, eu vou cortar essa parte. Então, gente, o dinheiro, ele é muito importante, sim. Então, gente, olha só. Por que o dinheiro ele é importante? O dinheiro ele é importante? Ele é importantíssimo. Percebe a figura de um homem quando ele anda sem dinheiro, endividado. Ele anda assim, com cabeça baixa. Pode ver um mendigo aí, né? Até mesmo a gente vê no semblante das pessoas que estão ao nosso redor. Ela, quando ela não tem dinheiro, uma pessoa quando ela tem dinheiro. Quando ela tem dinheiro, quando ela está espiritualmente em paz, que as dívidas dela estão pagas, mesmo que ela não tenha dinheiro guardado e tal, mas ela tem, né? Você sente a leveza da pessoa porque ela vive em paz, porque ela sabe que não vai faltar uma comida na casa dela, né? Ela pode ajudar outras pessoas, porque as pessoas elas querem ajudar outras pessoas, mas ela não tem nem para casa dela. É o que a gente mais vê o tempo todo. As pessoas estando nas ruas, né? O tempo todo dentro do ônibus, as pessoas pedindo, e as outras vão lá e dão, né, o dinheiro, mesmo na casa dela talvez faltando as coisas. Claro que é empatia, né? Claro, óbvio. Mas quando você faz as coisas para mudar a sua situação financeira, você realmente vai poder ajudar outras pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Teve uma história que eu vi, não lembro nem o nome de ninguém, mas o cara ele era brasileiro. Ele queria muito ajudar as pessoas, mas ele não gostava do dinheiro. Aí alguém instruído, foi uma história que eu li, alguém instruído foi lá e falou pra ele, mas como que você quer ajudar alguém sem ter dinheiro? É quase que impossível, né? Não tem como, se tudo hoje, pra gente ter, a gente tem que comprar. A gente não tem mais aquelas moedas de troca igual antigamente, né? A gente tem moeda de troca, né? Toma o dinheiro e me dá o produto. Enfim, então, para você querer ajudar as pessoas, você primeiro tem que se ajudar financeiramente, você primeiro tem que crescer, você primeiro tem que ter dinheiro para você começar a ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E não o contrário, né? Tirar o seu para dar para os outros. Vocês conseguiram entender, né? O que eu tô falando, eu acho. Não tô dizendo que você não deva ajudar. Estou falando que você tem que primeiro se estruturar, não deixar faltar para sua família para você começar a ajudar as outras pessoas. Claro que aqueles R$2, R$1 que você vai ajudar umas pessoas não vão lhe fazer falta, né? Mas eu tô falando em grande proporção para você ajudar realmente significativamente uma pessoa, uma família, um lar, uma instituição e tal. Tá bom? Então, gente, o dinheiro ele faz muita diferença sim, tá? Ele faz muita diferença na vida das pessoas e na nossa vida ele faz diferença pra gente poder ajudar outras pessoas. Ai, não acredito. Desculpa. Então é isso. Então, gente, é isso aí. Então